Sejam bem-vindos ao podcast Negócios Sustentáveis. Hoje nós vamos falar sobre hidrelétricas, um tema bem interessante, e a gente vai explicar o passo a passo de como poder construir ou investir em uma usina renovável. Eu sou o Matheus Forte e ao meu lado está Eduardo Matos. Bom, o convidado de hoje é o Álvaro Zimmer Neto. Ele é engenheiro civil, formado pela UFPR, sócio-diretor da Flus Engenharia. O Álvaro possui mais de 2 décadas de experiência no setor de energia e se dedica à engenharia aplicada à implantação de usinas hidrelétricas, atuando desde a prospecção, concepção, desenvolvimento e estruturação de projetos em diferentes regiões do país. E há 10 anos, o Álvaro fundou a Flus Engenharia, que já soma aí mais de 160 projetos desenvolvidos, com cerca de 50 em operação comercial, totalizando aproximadamente 130 megawatts de potência instalada. Então, Álvaro, muito obrigado aí pela tua participação aí, e já vamos abrir com a nossa pergunta, que seria, quando a gente está falando de hidrelétricas, né, a gente já pensa em Itaipu, Belo Monte, essas obras complexas e enormes, né? O mercado é só isso ou existem outras tipologias? Olá, de antemão agradeço ao Matheus e ao Eduardo aí pelo convite, né? É uma honra estar aqui. E sim, é natural, né, a gente associar empreendimentos hidrelétricos aos icônicos aí, empreendimentos hidrelétricos nacionais, né, como se comentou. No entanto, as usinas hidrelétricas possuem elas são caracterizadas pela sua potência, são categorizadas pela sua capacidade máxima de geração, né, o que a gente costuma chamar de potência instalada, né. Então, esses grandes empreendimentos realmente são muito complexos, né, são empreendimentos que a gente caracteriza eles como UHS, né, usina hidrelétrica, uma usina de grande porte. São empreendimentos com potência instalada acima de 30 megawatts. Né. Existe uma outra categoria de empreendimentos que fica contida entre as potências de 5 a 30 megawatts, que são os empreendimentos que chamamos de PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas, né. Esses empreendimentos, eles são passíveis de outorga, de concessão do Estado, né? Então, são empreendimentos que são regidos pela ANEEL, né? E aí, o segmento inferior desses empreendimentos, né, que seriam o que a gente chama de CGH, Centrais Geradoras Hidrelétricas, são os empreendimentos com potência instalada menor do que 5 megawatts. São esses os empreendimentos mais... tem um caráter mais de uso particular, não são outorgas, né? E são eles aí que estão mais atuantes nesse mercado mais recente que a gente chama de geração distribuída, né? Compensação de energia. Então... Basicamente são diferentes tamanhos de usina, diferentes proporções, né? Sempre atrelado à potência, né? Perfeito, né? O seu nome, a sua categoria de enquadramento tem correlação com a potência instalada. O porte do empreendimento depende muito da natureza, claro, de cada potencial, né? Então, empreendimentos hidrelétricos por natureza, né? Por trabalhar, por situar-se em rios, eles são empreendimentos que têm tem uma complexidade natural, né? Você trabalha com terraplanagem, com hidrologia, com chuva, com geotecnia, com enchentes, né? Uhum. Então, são complexos por natureza, né? No entanto, tem portes distintos e diferenciados, né? Então, existem empreendimentos que são menores, né? Em natureza de potência ou até de distribuição física, né, de ocupação física do terreno. Existem outros empreendimentos que têm reservatórios maiores, que têm circuito adutor maior, enfim. Então, depende muito da característica de cada empreendimento em si, né? E, Álvaro, legal, você falou acho que isso é importante a gente reforçar aqui. Então, as CGHs, que são usinas, a menor categoria, né, que são inferiores a 5 megawatts, elas são de uso particular, elas não são outorgáveis, né, junto à ANEEL, ou seja, não é do governo. Eu lá sou um agricultor, tenho uma fazenda, tenho um potencial, um rio, uma cachoeira na minha fazenda, eu posso lá e
desenvolver um projeto com vocês, por exemplo, lá, para a geração de energia na minha propriedade, né? Se for já um pouquinho mais de 5 megawatts, eu preciso de uma outorga, uma concessão do governo. Positivo. Tá? E aí quem regulamenta isso é a ANEEL. É a ANEEL. Tá? E acima disso, 30 megas, que seria os UHEs, que seriam Itaipu, Belo Monte, essas usinas de maior porte que a gente vê, essas obras faraônicas, vamos dizer assim, também são reguladas pela ANEEL, Sim. por óbvio. Né? Então, acho que para a gente separar também o caminho aqui da conversa, é legal a gente explicar o caminho regulado, que seria o caminho das concessões. Uhum. Para eu conseguir ter uma outorga de exploração de um potencial, como que começa esse processo? Tá? Eu tenho interesse em investir nessa área, acho que muita gente está nos ouvindo aqui, tem essa curiosidade, ouve falar que dá para fazer uma PCH, dá para fazer uma usina, mas como que começa esse processo? Perfeito. Então, se você tem um potencial, você tem uma possibilidade de implantação de uma central hidrelétrica na sua propriedade, o primeiro caminho é você consultar o inventário hidrelétrico, que é basicamente a biblioteca, não é, o mapeamento nacional dos potenciais hidrelétricos do Brasil. Tá? Se porventura esse estudo, esse rio, ainda não dispor de um estudo aprovado, é possível você requerer junto à ANEEL a titularidade para desenvolvimento desse estudo. Né? Existem alguns benefícios que são revertidos ao titular desenvolvedor do estudo de inventário. Né? O estudo de inventário vem a definir quantos eixos hidrelétricos, quantos potenciais hidrelétricos tem ao longo do curso d'água. Né? E qual a sua potência instalada. Vamos se dizer, é o batismo do rio. Né? O inventário, eu costumo dizer que é o batismo do rio. Né? A partir desse inventário, vale ressaltar aqui, né, que a era dos inventários hidrelétricos já se foi há algum tempo. Aí, é um recurso finito, né? É um recurso finito, justamente. Né? A gente costuma dizer lá na empresa o seguinte, mais uma usina é menos uma. Exatamente. Né? Então, quando você procura explorar um potencial hidrelétrico, você tem que requerer esse eixo junto à ANEEL. Né? Então, você promove lá um pedido que a gente chama de DRI, Declaração de Intenção de Outorga. Né? Você requer esse eixo e aí você tem um prazo para desenvolver os estudos, os projetos para ser protocolado junto à ANEEL. Né? Em ato contínuo a esse estudo, você desenvolve, de forma independente, o licenciamento ambiental junto às entidades, né, aos órgãos ambientais. Porventura, geralmente isso ocorre no âmbito estadual, mas em alguns casos tem IBAMA envolvido, enfim. Se for Rio Federal, né? Perfeito. Uhum. Então, o caminho é você requerer esse estudo na ANEEL, desenvolver o projeto de licenciamento ambiental e, ao final desse processo, você vai obter a outorga do empreendimento, né, por 35 anos. Né? Então, por exemplo, eu identifico que existe um eixo disponível na ANEEL, sem registro, eu entro com um pedido lá, apresento o projeto, as minhas custas, ao meu risco, entro com o licenciamento, entendeu? Para licenciar aquele projeto, a partir do momento que está tudo liberado para começar a obra, a ANEEL fala assim, a outorga é sua, agora pode explorar por 35 anos, né? Esse tempo é justamente para o empreendedor poder recuperar o seu dinheiro investido para desenvolver esse projeto, implantar esse projeto, ganhar dinheiro em cima desse tempo e depois devolver ele para a União. Né? Perfeito. Né? Os 35 anos é o horizonte de viabilidade do fluxo financeiro, fluxo de caixa financeiro e a tarifa interna de retorno do empreendimento. Uhum. Né? Existem outros mecanismos a posterior aí da extinção da outorga, né? da conclusão do prazo da outorga, regulamentações que direcionam a uma renovação ou, né, da outorga ao antigo titular ou ao término, e aí ao Estado cabe o papel de relicitar, né, vamos dizer, reapresentar uma oferta pública para que alguma entidade, alguma outra empresa
tome a titularidade. Mas é importante colocar, Matheus, essa questão que você destacou, que tudo é feito sob o risco do empresário, né? Então, é algo que, eu quero dizer assim, o Estado é o regulador do processo, mas o investimento vem todo da iniciativa privada, né? Por sua própria conta e risco. Né? E, Álvaro, você comentou, né, que os inventários já estão esgotados. Então, basicamente, assim, praticamente todos os rios que têm um potencial relevante a ponto de você desenvolver, né, um projeto, ele já está inventariado lá na ANEEL. Acontece muito de, por exemplo, usando o exemplo que o Matheus trouxe, né, na minha propriedade eu tenho um rio e tal, e daí esse potencial já existe, lá um terceiro colocou esse potencial, e que tipo de compromisso eu tenho com esse terceiro que fez lá, que deu entrada lá na ANEEL, como que eu regularizo isso? E é uma situação comum? Como que funciona isso? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. A questão fundiária, né? Que é assim, por exemplo, isso é algo que acontece muito no mercado, por exemplo. O proprietário da fazenda descobre quando uma empresa bate lá na porteira dele e fala assim, eu vim fazer os estudos aqui no rio que está dentro da tua fazenda. Ele fala, papai, espera aí, o rio está dentro da minha terra, né? Mas é exatamente por isso que é a questão da outorga, né? O rio é um bem da União, né? Então, alguém foi lá, mapeou esse rio, deixou aquele eixo disponível, alguém registrou, né? Está desenvolvendo um projeto, está licenciando, né? Conseguindo todas as liberações para construir e vai chegar um momento que começa o relacionamento com esse proprietário de terra. Álvaro, me corrija, mas quando você começa quando você tem uma PCH, que quando você tem uma emissão de outorga, como é um bem da União, você tem direito à declaração de utilidade pública. Ou seja, como é uma obra do governo de interesse público, geração de energia, você tem o direito de desapropriar o proprietário da terra para fazer aquele empreendimento. Porém, isso, na prática de mercado, não é uma atitude assim, não é a primeira atitude que o empreendedor geralmente faz. Ele geralmente bate na porta e tenta negociar uma indenização a valores comerciais, um arrendamento, aí depende da modalidade e de cada empreendedor. Mas quando a gente está falando de uma outorga, não se há muita correlação do proprietário da terra, tá? Com o detentor daquele projeto. E isso é o impacto fundiário que a gente chama nos trâmites do processo. Agora, se for uma CGH que não é outorgada... É outra conversa, né? Então, só reforçando um pouquinho do que o Matheus colocou, geração de energia elétrica é um item, é uma questão de necessidade pública, de interesse público. Sim. Né? Então, ela suplanta qualquer interesse particular. Né? Por isso, o desenvolvedor do potencial hidrelétrico, né, que tem a outorga do empreendimento da PCH ou da UHE, ele tem o direito à desapropriação. Né? Como o Matheus comentou, né, vale a pena a gente dizer que a PCH, a CGH, ele é um microempresário do setor de energia, né? Claro. Voltando lá à primeira pergunta, né? Ele é um microempresário do setor de energia, é um pequeno empreendimento. Então, é costumeira a política da boa vizinhança, né? Você ter um bom relacionamento com os seus vizinhos, né? Então, é muito comum isso, o empreendedor, né, buscar um acordo fundiário, né? Seja por ressarcimento dos valores das terras impactadas ou por parceria, enfim. Existem diversas modalidades aí. Já os empreendimentos de geração de CGHs, abaixo de 5 megawatts, que não tem direito à outorga, né, são empreendimentos de caráter com implantação em caráter particular. Tá? Então, são empreendimentos que não têm direito à DUP. Tá? Basicamente, o governo fala assim, é muito pequeno para mim. É isso. Mercado que... Nem quero regular. Isso. Nem quero regular. Tanto é que uma CGH, se estiver na modalidade GD, sequer registrada na ANEEL, ela é. Tá?
Ela só informa depois que entrou em operação. Isso, o registro se dá na concessionária de energia. Mas é ligada na matriz energética. Ela é ligada na concessionária, sim, né? E compensa, mas o tratamento institucional, o tratamento regulatório é totalmente distinto de uma outorga, né? É possível, acho que é até interessante comentar isso, é possível uma CGH ser registrada na ANEEL? Sim, é possível. É possível, desde que ela esteja vendendo a sua energia no Mercado Livre, aí ela tem que ter um registro na ANEEL, no setor de fiscalização, de concessão e tal. Então, é possível sim uma CGH atuar fora da geração distribuída. No entanto, para você implantar esse empreendimento, voltando um pouquinho à questão fundiária, é fundamental que você detenha 100% do livre dispor das terras, né? Ou seja, todas as áreas afetadas pelo empreendimento têm que ser de propriedade da SPE, da empresa desenvolvedora do projeto. Entenda-se áreas de arranjo de obra, de canal, de conduto, de casa de força, de barragem, assim como área alagada e APP. Né? Então, é importante que você tenha essa percepção, né? Quando pretende se implantar uma CGH, a premissa inicial é resolva o fundiário. Tem que ter o fundiário muito bem resolvido para você conseguir até obter as licenças ambientais. É o pontapé inicial. Tá? E assim, a CGH, por não ser outorgada, ou seja, não te dá uma concessão lá de 35 anos, o governo é muito pequena para mim gerenciar, ela é vitalícia para o empresário. Então, por isso que ela faz bastante sentido esse esforço de conseguir negociar as terras, talvez trazer o proprietário da terra como um sócio do projeto, né? Ela tem essa característica inicial, né? Especial, onde ela fala assim, não, o teu trabalho é maior aí, mas também você tem o prêmio de ficar com ela pro resto da tua vida e vira patrimônio familiar, enfim, né? Acho que isso é diferente. E Álvaro, nesse rito você comentou, né? Acho que daí, fora essa questão fundiária, o processo é muito semelhante de aprovação, né? Começa-se num estudo de viabilidade técnica para determinar ali as características de potência, alagamento, arranjo daquele projeto. E isso não é um padrão de mercado, né? Porque como você comentou, cada rio tem uma tipologia, cada relevo tem uma tipologia, cada geologia de cada lugar é diferente. Então, a hidrelétrica ela é quase um produto artesanal, né? Cada uma é diferente da outra. É isso aí. Né? E aí como que funciona essa questão da viabilidade técnica? Assim, o que se tem que olhar e o que se tem que fazer para você conseguir tirar do papel esse projeto? Essa é uma pergunta bem desafiadora. Eu costumo dizer assim que projetos de hidrelétrica são ternos de alfaiate, né? São feitos sob medida pro usuário, né? Então, o termo artesanal no campo do nosso trabalho da Fluz, do desenvolvimento de projeto, ele é bem factível, assim, ele é bem pertinente. Por quê? Porque muito da concepção do arranjo da obra, e aí a palavra concepção, ela entra no ponto de vista artístico do negócio, né? Artístico no sentido de uma ponte é tratada como uma obra de arte, né? Eu entendo que uma hidrelétrica também tem esse viés aí esse também. viés, sim. Né? Então, a viabilidade do projeto precisa é multidisciplinar, né? Depende da parte ambiental. A parte ambiental, eu diria que seria o ponto número 1, talvez, pau a pau com a parte técnica, né? Eu digo assim, são pilares fundamentais para a estruturação de um projeto, você observar quais são os materiais, o que você tem de recurso disponível para construir aquele empreendimento e o que ele vai proporcionar de benefício e de impacto.
né? A gente percebe muitas vezes, né? Falam-se em empreendimentos, hidrelétrica e tal, porque a usina, o lago. As grandes hidrelétricas geralmente têm lago, né? Mas a gente tem inúmeros empreendimentos em que não existe lago, né? É uma característica até mandatória hoje, fio d'água, né? Então, né? Infelizmente, hoje, esse é um ponto de vista... Do ponto de vista energético, né? Ele não é muito interessante você ter empreendimentos a fio d'água, né? Porque você perde a capacidade de amortecimento de cheias, de aproveitamento de água, né? Então, usinas a fio d'água, elas são suscetíveis a uma perda energética, né? Seria, do ponto de vista estratégico, seria muito interessante a gente ter reservatórios de acumulação de água, né? Esse é um ponto que precisa ser muito revisitado. A gente precisa sentar, talvez, um dia, Matheus, sentar aqui para conversar só sobre esse tema, juntar, trazer pessoas aqui que conhecem da parte ambiental, né? Ouvir o outro ponto de vista, porque é um ponto importante a ser explorado, né? Mas o fato é que hoje a grande maioria dos empreendimentos, sim, são a fio d'água, né? E precisa, sim, muito observar essas nuances de impacto ambiental, de área alagada, de reserva indígena, né, quilombola. Né? Então, é muito importante para a estruturação, né, para um fazendeiro ou para um empresário que pretende implantar um empreendimento hidrelétrico. Conhecer todas essas multidisciplinaridades que ter bons que parceiros, Matheus, ter bons parceiros, né? Parceiro de engenharia e parceiro da parte ambiental. Porque essa questão do fio d'água é legal a gente explicar a diferença, né? Acho que quando o pessoal fala assim, hidrelétrica, a primeira coisa que se vem em mente é aqueles alagamentos, desapropriações, né? Isso não é uma prática hoje mais... É muito difícil hoje você viabilizar hoje um empreendimento que tenha grandes alagamentos, né? Acho que o último recente no Brasil foi Belo Monte, né? E ainda assim teve uma redução enorme de alagamento devido às questões, acho que indígenas lá. Então, por que hoje o impacto socioambiental desses alagamentos é muito grande, né? Então, você inviabiliza o projeto, basicamente. Então, o dispositivo do fio d'água, que significa que toda a afluência do rio, ela é mesmo que just in time com a geração. Então, tá chegando água no rio, numa cheia, tem que estar gerando. Se não gerar, essa água vai passar por cima do vertedouro e vai embora. Então, você não consegue armazenar 2 dias. Então, você tem um tempo, acho que é horas, minutos de uma acumulação ali mínima que não se pode fazer até. Então, ela é fio d'água. Tudo que entra tem que dar continuidade. Você não pode armazenar para gerar depois, né? E isso reduziu muito o impacto ambiental das usinas. Porque, dessa forma, você tem os alagamentos viraram mínimos, né? As propriedades afetadas foram mínimas. E hoje, eu não conheço quase nenhuma usina que se viabilizou hoje desapropriando grandes áreas. Então, hoje, o que se afeta numa propriedade? Se afeta ali aquela margem do rio, um cantinho ali de uma plantação. O órgão ambiental é muito diligente na parte de olhar assim, se está afetando, se vai ter que realocar alguma comunidade, alguma coisa. Ele fala, olha, muda o teu projeto de lugar. Então, mudou muito assim, os entendimentos. E hoje, essas PCHs, praticamente, ela tem um impacto muito pequeno na questão ambiental devido a essas mudanças regulatórias, né? E fora isso, as contrapartidas ambientais de você ter que fazer uma supressão de vegetação tão grande também inviabiliza o projeto. Porque hoje, acho que o pessoal também... É legal a gente falar isso. Hoje, por exemplo, no estado do Paraná, se você corta 1 hectare, dependendo do enquadramento ali da legislação, você pode ter que compensar 12, 1 para 12. Né? Então, esse é um custo, né? Esse é o custo. Então, você imagina ter que comprar esse volume de terra para compensar aquela floresta que você nativa que você teve que cortar. Então, isso, entendeu? A questão ambiental acaba inviabilizando o projeto. Tá? Eu acho que até também quando é importante a gente entender que são escalas muito diferentes de projetos, né? O que a gente está falando.
Porque mesmo assim, um pouco além do fio d'água, as usinas que têm pequenos reservatórios, você está mais muito distante de uma Itaipu, por exemplo, né? Uma Itaipu que você vê do satélite, né? Você vê o lago, que até inclusive eu acho que jamais seria licenciado hoje em dia, né? Ele pegou um Brasil em outra realidade, né? Uma legislação ambiental em outra realidade, né? Então, qual que é, né, às vezes, o impacto versus benefício, né? De você ter uma geração descentralizada e aí você ter menos linha de transmissão, às vezes, percorrendo tanto espaço, né? Então, acho que esse deve ser um dos grandes mitos, assim, né? Que a gente, pelo menos assim, quem não está tão próximo da área, assim, imagina, né? Associa lagos, né, tal, a impacto e já renega, né? Já coloca como uma forma de energia poluente, de certa forma, né? Vocês são provocativos. Né? Vocês me provocam, tá? Mas eu preciso dizer isso. Na escola que eu vim, água é vida. Tá? Então, eu entendo que, por um lado, quando a gente cria um alagamento, a gente acaba proporcionando uma redução de uso de uma área ativa, agricultável, a área de preservação de mata ciliar, de bioma, enfim, né? Mas, por outro lado, a gente está armazenando vida, né? Porque a água é vida. Quando a gente enfrenta épocas de estiagem, a gente sabe o preço que você paga, né? Então, por outro lado, né, aquele reservatório imenso de Itaipu, ele permite toda uma vida no entorno, né? E aí não vamos querer aqui exagerar, puxar a brasa, né? Mas não é só uma vida de água, né, de subsistência, né? É uma vida de lazer, de condomínios que são implantados e geram riquezas. Novas APPs, novas matas ciliares. Novas matas ciliares, muitas das vezes muito maiores. Muito maior do que a vegetação que se tem, né? A gente tem muita prática com empreendimento, a gente percebe, quando vai implantar um empreendimento, o rio tem 15 metros de faixa de mata ciliar. A gente brinca que hoje o pessoal está plantando quase dentro do rio já. É isso. Não, mas é isso. Mas é verdade. Sim, sim. Só basta abrir o Google Earth lá e fazer uma pesquisa, né? É difícil hoje alguma propriedade que esteja respeitando o Código Florestal. Então, e daí eu não quero atacar aqui as outras fontes e tal, né? Mas o fato é que a hidrelétrica, por ter uma licença de operação, ela tem o seu compromisso, a sua obrigatoriedade de preservação da APP. Né? E aí você chega lá para construir um empreendimento, tem 15 metros de APP, deveria ter 30. Você implanta um pequeno reservatório, ou às vezes nem um reservatório, mas aí você tem 30 metros de APP, quer dizer, você praticamente duplicou a faixa de APP com o compromisso de que a SPE, o empreendimento em si, tem que preservar e monitorar a fauna. Né? Então, assim, são benefícios de monitoramento, de controle ambiental para uma região afastada, uma região que não tem uma circulação. Vamos dizer assim, não tinha esse monitoramento de qualidade da água, não tinha monitoramento de ictiofauna, né, dos peixes, de outra fauna, e passa a ter. É isso, né? É verdade. E vira uma informação para o órgão ambiental, claro, periódica, né? Periódica. Então, quando não se... Eu acho essa questão do reservatório, eu concordo plenamente, porque também a sociedade se transforma quando tem essas mudanças. Claro que o impacto, uma realocação, acho que... Mas o meio ambiente, ele se transforma naturalmente ali com as condições. Né? Eles se adaptam muito melhor do que nós até. Você vê hoje as cidades no entorno ali do reservatório de Itaipu, o IDH das cidades, né? É fantástico isso. E tem uma correlação direta, porque uma usina hidrelétrica aumenta tributos, royalties, e tudo isso vira ali em melhoria da qualidade de vida para a população. Então, claro, a gente está fazendo algumas analogias aqui até distantes, mas o impacto sempre
hoje os órgãos ambientais brasileiros, todo o estado do Brasil e até o federal, o IBAMA, exige compensações rígidas para o empreendedor. Rígidas, e tem que manter, senão ele perde a sua licença de operação, né? Então, o rito ambiental hoje ele é dolorido no sentido assim de esforço que o empreendedor tem que fazer, moroso, porque é uma diligência de diversos profissionais para você conseguir ter aquela aprovação, né? E acho que quando você vê em operação, você vê que o negócio flui bem, não causa depois nenhum problema. As usinas você passa despercebido pelas usinas, né? Álvaro, a característica dos projetos que vocês mais desenvolvem são usinas que estão dentro de propriedades, você não estão assim, não tem essa questão de alagamentos, de relocação de cidades, né? Relocação de estrutura, coisas muito mais locais, né? Sim. Nos empreendimentos, a gente tem alguma experiência aí com empreendimentos com reservatórios um pouco maiores, inclusive que viemos a trabalhar em conjunto e tal. Então, ainda assim, não tem impacto sobre a desapropriação, sobre relocação de famílias. Por quê? Porque são regiões muito afastadas e não tem ocupação populacional. Então, por mais que tenha reservatório, o empreendimento não relocou nenhuma família. Não teve uma casa relocada, né? Então, assim, muito depende da característica de cada empreendimento. Tem outros empreendimentos, porventura, que estão locados mais próximos de regiões urbanas e tal. E ainda assim, o desafio do projeto é evite o impacto sobre as famílias, sobre os ribeirinhos, Então, vamos dizer, a gente está nós como projetistas estamos muito moldados a buscar a viabilidade técnica socioambiental. Uhum. É junto, tudo isso é tudo muito junto. Se a gente não falar a mesma língua, né, que é o licenciamento ambiental com as características do projeto, as coisas não saem do papel. Não saem. Não, eu não sei se já teve casos assim, né, Álvaro, mas eu acho que a usina pode ter um papel justamente de prevenir uma inundação numa cidade, né? Por exemplo, se ela está localizada montante, né, num rio, as cidades sempre, né, historicamente se desenvolveram em volta dos rios, né? Você pega ali e nos baixios, né? União da Vitória, né, um caso que sempre tem problema de alagamento por ser típico, né? Uma curva ali, Coronel né, Evida tem esse problema. Então, não sei se isso acontece tanto, mas é um caso onde a usina pode corrigir, né, uma ocupação de certa forma desordenada que foi impermeabilizando tudo ali. E cidades que hoje sofrem, né, com alagamento. Então, acho que tem esse papel também pode ser importante, né? Ela pode sim, desde que seja prevista na fase de anteprojeto. Tá? Uhum. Então, eu tenho alguma experiência com projetos de contenção de enchentes. Estou desenvolvendo atualmente um projeto da implantação, projeto de uma barragem para reduzir a frequência de enchentes no município logo ajusante. Então, essas usinas, elas já têm um papel multidisciplinar, que não é só gerar energia. Sim, né? sim. Uma vez bem estudada e analisada as suas capacidades, a gente pode prever um reservatório para amortecer um pico de enchente. Sem dúvida. É fundamental isso. Até me veio o caso, assim, ele tem um caso muito, muito próximo aqui, que é o Parque Barigui, né? O Parque Barigui, ele tem essa função de contenção de cheias, né? E ele alaga naturalmente, ele é previsto para alagar. E ele tem uma barragenzinha ali que, uns 5 anos atrás, fizeram uma turbina com geração de energia para o parque. Positivo. Então, você vê. É uma necessidade invertida, né? Nasceu Exato. da contenção de enchentes e aí, por fim, se aproveitou para gerar uma energia ali, né? Mas isso esse bem associado aí é muito possível de ser explorado, sim. Tá? E você pega não só as enchentes, mas os rios, né? Resíduos do rio.
onde que fica, quando vem qualquer chuva, tal, o resíduo para na usina. Então a usina também limpa o rio, né? E é impressionante, assim, a gente que está na prática ali, ver o que vem de sujeira, né, do rio, e você tem que retirar isso aí, porque você não vai jogar para frente, né, para todo o teu barramento ali, você que acaba limpando, né? Então, acho que assim, os benefícios ambientais, assim, eles são, acho que, bem comprovados, e o segmento hidrelétrico, Álvaro, o Brasil ele é referência, né? Acho que o Brasil é um dos principais países assim que tem a cadeia inteira nacional, né? Acho que é legal você falar um pouco disso também, porque no Brasil, 65% do Brasil, da matriz é hidrelétrica. Então, agora que está vindo solar, vindo eólica, é muito curto, né, esse desenvolvimento. Mas até então, a nossa matriz sempre foi limpa e com hidráulica. A partir disso, a gente desenvolveu fornecedores de extrema qualidade, né, que exportam conhecimento para o mundo inteiro. Conta um pouquinho desse know-how que o Brasil tem nesse segmento. Perfeito. Bom, foi como se colocou. O Brasil é uma referência em concreto armado. Concreto armado é um dos insumos fundamentais da construção de barragens, além dos aterros, de grandes barragens, né? Eu me refiro. Então, a engenharia nacional, ela foi muito desenvolvida e calcada nesse campo de desenvolvimento, né? A gente tem universidades e polos de desenvolvimento, né? Minas Gerais, Itajubá, é um polo, né? Formador de profissionais, né? De longa data, né? Aqui em Curitiba, o FPR também é uma referência muito forte de hidráulica, da parte de dimensionamento de hidrelétricas, enfim. O Brasil já foi muito bem estruturado no campo de projetos e de implantação de usinas hidrelétricas, tá? Isso veio muito motivado aí da década de 60 até 80, final de 90, em que se tinham os grandes empreendimentos hidrelétricos, as grandes usinas, Tucuruí, próprio Itaipu, que você comentou, e quantas e tantas tem-se aí pelo Brasil, né? E com isso fortaleceu-se a criação de uma cadeia nacional de fornecedores muito sólida, né? Realmente, hoje, no Brasil, nós não dependemos de um insumo que venha de fora do Brasil para construir uma hidrelétrica, tá? Então, hoje nós detemos toda a tecnologia para implantar um empreendimento e gerar energia, né? Esse é um diferencial, né? Nossa energia sai de dentro de casa, né? Tecnologia nacional, né? É isso aí. Feito no Brasil. Não, diferente, por exemplo, assim, nada contra, mas diferente, por exemplo, de insumos de placas fotovoltaicas, que vem tudo da China. Então, você não tem uma cadeia industrial que você favorece, né? Perfeito. Claro, tem uma distribuição, tem a obra, tudo, né? Mas, poxa, na usina hidrelétrica, o cara está produzindo a turbina lá, até às vezes uma indústria manual ali, um conhecimento, né? Aquela usina que está, aquela indústria que está próxima ali de vários rios, que o cara montou o negócio pensando que ia sair vários projetos. Tem muito isso, né? Muitas indústrias, principalmente no interior de Santa Catarina, né, estão lá situadas porque ali se tinha o maior campo de fornecimento. Então, há 20, 30 anos, eles estão lá fornecendo máquinas. Há 30 anos atrás, para um cara que tinha uma fabriqueta de pasta mecânica de papel, quer dizer, não era nem energia elétrica, né? Ele moía madeira, né? E hoje, essa mesma indústria produz o mesmo equipamento turbina que, associado a um gerador de energia, produz um outro produto chamado energia elétrica, né? Então, quer dizer, a empresa produzindo o mesmo produto passou por diversas etapas e encontra-se lá atuante até hoje, né? Quer dizer, não é uma nem duas, Matheus, tem, né? Falei Santa Catarina, mas Rio Grande do Sul é a mesma situação, né? Aqui no Paraná também temos fornecedores de equipamentos, né? Enfim,
O Brasil é autossuficiente quanto a isso. Se eu não me engano, até o projeto Três Gargantas, se eu não me engano, é projeto brasileiro, né? Ou projetista brasileiro. Se eu não me engano, tem a... Eu tive até uma experiência com um professor nosso na universidade, comentou algumas questões de Três Gargantas, que chamaram ele para fazer uma consultoria lá e, enfim, estavam preocupados com algumas situações lá e... Enfim, não era nada demais e ele aproveitou o ensejo para conhecer o empreendimento lá. Legal. Eu acho que essa expertise nacional é um diferencial da fonte, né? Acho que isso tem que se falar, porque você fomenta aqui, né? E aí você, tendo uma indústria aqui, uma geração hidráulica, a empreiteira ali não é uma obra de longo prazo, então você fomenta desde o hotel em volta, o restaurantinho, a borracharia, não é aquela obra rápida, chega, instala e vai embora, né? Você vai construir ali o barramento, né? Acho que é legal, desculpe, até tomar o gancho aí, dar uma ordem de grandeza desses empreendimentos, né? Para você ter uma percepção, poxa, são 200 empregados, né? São 500 empregados, ou seja, empreendimentos de um porte de 200 a 500 colaboradores em cidades menores impactam a infraestrutura hospitalar, de habitação. E os empreendimentos, quando a gente fala de PCHs, CGHs, a gente está falando em mão de obra, tá? Equipes envolvidas no processo de construção, que geralmente levam mais de 12 meses, um ano e meio, 2 anos de obra. Tá? A gente está falando em equipes de 50 a 100 colaboradores, né? Dependendo do pico. Diretos, né? Isso, diretos. Né? Os indiretos foi como se colocou, a gente acompanha isso em obras. Né? Chega no município, tem um pequeno restaurante lá, ele passa a ser o fornecedor de alimentação da obra. Ao final da obra, aquele pequeno restaurante virou um motel. Né? Por quê? Porque aquela demanda acabou... Né? Havia demanda por hospedagem, havia demanda por alimentação, e tudo aquilo acabou corroborando para um desenvolvimento local, né? Que a gente chama de indireto. Né? Mas, voltando um pouquinho ao que o Matheus estava comentando, né? Tanto os fornecedores de equipamentos, né? Turbina, gerador, sistemas elétricos, né? Linha de transmissão, subestações e tal, mas os demais contratos, né? O empreiteiro da mão de obra civil, né? O cara da terraplanagem, né? Geralmente isso acaba, esses empreendimentos acabam demandando uma mão de obra local, fornecedores locais. Né? Então tem uma capilaridade regional muito interessante de desenvolvimento. Eu até tenho um case, até você acabou de construir uma usina tua próxima ali daquela nossa ali, que você foi o projetista, que o prefeito terminou a obra, o prefeito ligou desesperado, quando que é a próxima obra? Porque o que é um município de 15, 20 mil habitantes, nunca teve aquela movimentação no município, trouxe uma riqueza para ele, o negócio girou e teve embalo de 2, 3 obras meio que na sequência, e agora acabou as obras. Eu falei assim, olha, tem alguns papéis lá no órgão ambiental, nos ajuda a tirar essas licenças, né? O senhor, como prefeito, suba lá no IAT lá e peça para eles liberarem as licenças. Liberar as licenças e a gente faz mais, mas é interessante essa visão, assim, que o fomento é muito bacana. Álvaro, tem um ponto aqui, acho que é bem polêmico. Barragens. Tá? Eu trouxe aqui. As barragens de usinas hidrelétricas são iguais às de Mariana e Brumadinho? São diferentes. Né? As barragens de Brumadinho, de Mariana, são barragens de acumulação, de retenção de sedimentos, de resíduos, de rejeitos de minério. Né? Elas são construídas de uma forma muito diferente das barragens hidrelétricas. Né? Elas são construídas por etapas. Né? Então, você constrói uma determinada altura dela,
E aí você tem aquele volume que ao longo do tempo vai sendo preenchido por rejeitos. Depois você promove mais uma etapa de alteamento dessa barragem e retém esse material novamente, né? Então, isso em processos subsequentes, né? Dezenas, muitas vezes, né? De vezes. Já uma barragem de uma hidrelétrica, ela é construída... a barragem por si só, numa hidrelétrica, ela tem duas funções, né? A primeira função é reter água, né? A sua segunda função, através da sua estrutura chamada de vertedouro, ela tem a capacidade de liberar o excedente de água, né? Diferente lá em Mariana, em Brumadinho, em que essa barragem foi construída numa região de terreno seca ou de um pequeno curso d'água, né, que você está lidando com poucos volumes de água. Numa hidrelétrica, você constrói uma barragem no leito do rio. Tá? Então, existem etapas, existem fundamentos que você imprime no processo de construção para que você consiga o que a gente chama de desviar o rio, né? Desvia o rio para um lado, construa um pedaço da estrutura da barragem e uma estrutura para eu desviar o rio. Né? E depois coloca o rio por dentro dessa estrutura, que pode ser uma galeria, por exemplo, e construa o restante da barragem. Né? Os procedimentos de construção dessa barragem da hidrelétrica são completamente distintos. Né? Ela é uma barragem que é construída de cabo a rabo, do começo ao fim, numa única toada, numa única pegada, não existem alteamentos. Né? Se as barragens forem de aterro, elas têm dispositivos de filtros, né? Dispositivos de monitoramento de sua performance, que a gente chama de instrumentação. Né? E isso tem que mandar para a ANEEL de tempos em tempos, né? Esse monitoramento. Dependendo do tamanho da barragem, do volume acumulado da barragem e tal, você... Na verdade, todos os eixos de barragem são suscetíveis ao que a gente chama de cadastro na ANEEL, que é a FSB, Ficha de Segurança de Barragem. Né? De acordo com o enquadramento dessa barragem, o empreendedor, né, se obriga a desenvolver alguns estudos. Né? Um deles é o Plano de Segurança de Barragem, que a gente chama de PSB, e outro deles seria o Plano de Ação Emergencial, né? Que são os procedimentos e os treinamentos que devem se promover em caso de uma eventualidade de ruptura, quem corre para que lado, quais são os instrumentos, se tem algum mecanismo de comunicação, enfim. Então, existe sim o monitoramento, tá? Tanto da performance quanto do treinamento de como proceder num caso de emergência. Né? O processo construtivo de uma barragem de hidrelétrica, ele é muito controlado. Ele é muito controlado do ponto de vista tecnológico, seja dos aterros, seja das estruturas de concreto. Então, nós temos que tratar os assuntos completamente diferentes uma coisa da outra. Tá? Hidrelétrica armazena água, tem os seus dispositivos e não é muito comum a gente ouvir incidentes com barragens de hidrelétrica, né? Acho que é mais para a gente tranquilizar, né? Porque o pessoal fala, puxa, vai construir um barramento aqui perto aqui da minha propriedade e tal. Não, peraí. Geralmente é uma estrutura robusta de concreto que não lembro de caso agora de cabeça que tenha algum problema, né? E você na operação monitora e tem que entregar esses controles de forma periódica para a ANEEL para ela também saber que você está em conformidade, né? Não, e acho que assim, fundamental entender que aquela barragem serve também para passar água, né? Como você falou. Então, assim, veio muita água, o que vai acontecer? Ela vai passar. Né? Sim. Diferente de um rejeito de minério, que é algo extremamente poluente, que foi feito para não passar. Né? Existe até a polêmica se essa é a melhor forma, né, de disposição nesse tipo de empreendimento, mas é o que foi feito ali, foi licenciado ali, é como grandes mineradoras podem hoje proceder, mas o próprio, né, material que está ali é totalmente diferente. Né? É um negócio que é...
E acho algo legal também da gente comentar, as barragens tem um dispositivo que se chama vazão sanitária também. Isso é legal na questão ambiental, porque o pessoal fala assim, puxa, a hidrelétrica vai secar o rio, né? Vou colocar uma barragem aqui, daí vou colocar a casa de força lá, e esse trecho da barragem até a casa de força, o rio morre. Na verdade, quando você faz o estudo ambiental desse projeto, você tem que dimensionar qual é a vazão mínima que aquele rio precisa para manter a sua fauna, ictiofauna local. E você tem que deixar essa vazão passando 24 horas por dia no barramento. Então, se você verificar praticamente todas as barragens, ela tem alguns orifícios nela, que essa água está escorrendo, independente se tiver em um período de seca ou um período de cheia, está passando para você preservar o rio a jusante. Então, isso é um mito que tem muito, a barragem mata o rio. Não mata, né? Isso o órgão ambiental exige e todos os barramentos praticamente têm isso, tá? Só a não ser, acho que os muito antigos, né? Mas desconheço um que já não teve que adaptar e liberar água. Com certeza. A gente já desenvolveu alguns projetos de adequação de vazão remanescente. Os órgãos ambientais têm exigido adequar. É uma tendência. É uma tendência você, no processo de renovação da outorga d'água, eles exigirem e daí a gente implementar uns dispositivos de engenharia, um negócio bem engenhado, bacana, assim, para não promover, não precisar romper o concreto ou criar algo mais sensível que possa vir a danificar, às vezes é uma barragem antiga e tal, né? Então a gente toma alguns cuidados assim para atender os critérios ambientais sem ser muito invasivo ao empreendimento, né? Imagina, empreendimentos que tem uns 50 anos estão em operação. A barragem é de alvenaria de pedra, né? Então assim, não esqueça, me passe a memória de cálculo, ou me passe qual a bitola da ferragem. Não, você não está entendendo. É empírico, né? Isso. Então... Então vamos voltar ali para aquela viabilidade, para aquela construção. Quem está querendo investir numa usina, então ele registra o projeto na ANEEL, licencia no órgão ambiental, tira lá as 3 licenças, a prévia, a instalação e depois a obra em operação. Aprova o projeto básico, isso a Flus faz. Depois, isso para tirar a licença prévia, né? Projeto básico. Depois que tira a licença prévia, você tem que fazer o processo de licença de instalação e você daí precisa do projeto executivo. Como que eu vou executar? E aí entra um momento importante que acho legal a gente falar. Orçamentação da obra. Porque ali, geralmente, pelo Brasil tem esse lapso temporal entre a licença prévia e o início da execução da obra, é muito moroso esse processo. O orçamento é feito só, geralmente, aqui no final. Aqui no começo você tem uma ideia. Aqui na hora de você requerer a licença prévia, que você faz o orçamento e a viabilidade final, assim, que eu vou executar isso aqui. Licença de instalação, né? Licença de instalação, exatamente. E Álvaro, assim, vamos... Assim, uma conta aqui para o investidor. Falando um papo do investidor aqui. O que são os riscos de engenharia que tem que ser contabilizado nessa hora? Para a gente falar uma hora de grandeza, assim, sabe? Assim, porque o pessoal, uma pequena central hidrelétrica, que tamanho de investimento? Isso que é legal a gente falar. Como que está o valor por mega hoje? O que você pode compartilhar um pouco dessa viabilidade técnica financeira? Tá bem. Bom, geralmente quando você desenvolve o projeto, acontece isso mesmo. No projeto básico, você faz um orçamento e tem uma referência, né? Quando sai a licença de instalação, realmente você precisa atualizar aquele orçamento, porque a base de custo é totalmente diferente, tá? Eu te cito alguns exemplos. Por exemplo, antes da pandemia, um vergalhão de aço custava R$ 3,50 o quilo, tá? Hoje não tem por menos de 7, 6. E chegou a 12. Então, assim, eram itens sensíveis no orçamento, né? Fornecimento de aço, né? A ponto, na época da pandemia, a gente chegar a orçar alguns vergalhões em fibra, né? Então, quer dizer, a ocasião faz o ladrão, né? A necessidade faz você reinventar, né? E aí tem os seus detalhes, as suas questões de aplicabilidade, mas a inovação chegou.
dada a necessidade, né? Antes da pandemia, por exemplo, a gente fazia barracões, né, da casa de máquina, a parte estrutura, que a gente chama de superestrutura, né, que é o barracão, a parte superior, metálica. Construía de perfil laminado, de aço. Comprava os perfis laminados, era muito mais simples, muito mais fácil. O aço disparou, hoje a grande maioria é concreto pré-moldado. Né? Então, quer dizer, tem muitas nuances até de projeto que de um básico para o executivo você precisa refinar. Né? Os projetos em si, em termos de custo, tá? Eles são muito... Existem duas principais variáveis que interferem na questão custo. Tá? A primeira delas seria a queda do empreendimento. Então, empreendimentos de alta queda tendem a ter equipamentos menores. Né? Então, estruturas menores. Então, menor consumo de material, de insumos. Então, em via de regra, usinas de alta queda têm um CAPEX, um custo unitário de instalação mais baixo em relação às usinas de média e de baixa queda. Usinas de baixa queda, via de regra, tem máquinas grandonas. Né? Barragens, eu não diria maiores, mas mais robustas. Né? Então, isso acaba onerando o custo de implantação do empreendimento. Né? Esse é o primeiro ponto, a queda. Né? O segundo ponto é potência. Tá? Empreendimentos que têm mais potência instalada, tá? Via de regra, tendem a diluir mais os seus custos fixos. Tá? O que é um custo fixo? Uma barragem de uma usina. Uma usina que gera 5 ou gera 50 megawatts e tem uma barragem X, né? X dessa barragem para 5 custa muito mais caro do que para 50. Né? Então, você diluir custos em potência é algo que faz o empreendimento ficar barato. Logicamente que isso não é a nossa escolha. Né? Como a gente falou, potencial hidrelétrico é um terno de alfaiate, é um negócio único. É aquela queda, é aquela vazão. A vazão você não consegue mexer, porque é a vazão do rio. É a vazão afluente natural do rio. E, enfim. Então, em termos, assim, traduzindo em... Conexão. A linha de transmissão também é algo sensível, né? Principalmente para as PCHs. Né? Na geração distribuída é um pouquinho diferente, mas a linha de transmissão, ela muitas vezes é o inviabilizador do projeto. Tá? Isso, porque daí você, então, queda, potência, né? Linha de transmissão, porque a gente já viu muita usina estar com esses dois pilares, show de bola, né? Puxa, viável, usina barata. Aí você vai fazer a consulta de conexão, onde que eu vou ligar essa usina, longe pra caramba, não tem conexão, caríssima, pede uma rede absurda e matou o projeto ali, né? E acho que tem um quarto aí, que é a questão de alagamentos, né? Que é o fundiário, indenizações, né? Versus áreas de proteção ambiental que você vai ter que reconstituir. Isso é um outro gargalo financeiro que tem que se olhar num projeto para determinar a viabilidade, porque às vezes você pegar um exemplo, você pega uma região que a terra é muito valiosa, né? A usina hoje não desapropriar aquilo ali torna a usina inviável, né? Porque um perito vai avaliar aquela terra, quanto vale, e se pegar um alagamento relativamente de médio porte, é uma indenização robusta, né? Então, isso aí também é outro fator que a viabilidade pode ser comprometida. Sim. Né? Dentro disso, você tem um parâmetro de valor, Álvaro, assim, só para a gente passar para o pessoal que faça sentido, né, uma média de X reais aí por megawatt? Eu diria assim, empreendimentos de maior porte, tá? De 7 a 10 milhões por megawatt instalado. Tá? Então, uma usina de 10 megawatts instalados, de 70 a 100 milhões. Tá? E empreendimentos de menor porte, eu diria de 10 a 13 milhões o mega. Perfeito. Tá? Logicamente que isso precisa ser analisado caso a caso.
Não, Isso lógico. é ponto a ponto, cada empreendimento tem a sua característica, às vezes a turbina e o gerador é barato, mas a barragem é cara, às vezes a turbina e o gerador é barato, Mas a a barragem linha- é barata, mas a linha pega, às vezes a área alagada é tão severa, pega em lavoura e é a região em que Preço de ouro. é isso, Valorizado, né? Assim. Então, Não, fora a flutuação, né? Daqui a pouco é outra coisa que está mais cara, né? E o que está imprevisível pelo momento, né? então Sim. você precisa fazer um estudo bem aprofundado do projeto em si. Tem que estudar o caso. Terno de alfaiate. É isso. Acabou. E essa parte, Álvaro, até para, né, vocês, na Flus, vocês entram depois nessa parte, por exemplo, a pessoa chega lá com já chega com um projeto, né? Vocês conseguem auxiliar nessa parte de orçamentação? Com certeza. Tá. Né? Eu tenho meu histórico de trabalho. Lá atrás eu fui o cara que prospectei potencial, que fazia inventário. Eu tenho um histórico na ANEEL lá, tem alguns inventários aprovados na ANEEL, então conheço da base do negócio. Por isso você falou que esgotou já, você esgotou com o nome dele. Ajudei um pouquinho. Muita ousadia da minha parte dizer que mas ajudei a prospectar um pouco do potencial e faz parte de desbravar um empreendimento hidrelétrico, a gente pensar fora da caixinha, né? Então, é normal a gente olhar uma cachoeira virgem e enxergar uma usina, né? Essa é a minha escola, né? Agora, realmente, muitos projetos vêm para a gente, né? Nos últimos anos, a gente implantou muitos empreendimentos, né? Nesse boom da geração distribuída, tivemos muitos contratos de CGH e tal, e isso... Que depende de um rearranjo, né? Então, eu ia chegar nisso. Quando esses projetos chegam para a gente, eles chegam apadrinhados de outras filosofias. Muitas vezes, umas filosofias ok, algumas coisas que precisam ser melhoradas, mas quando a gente precisa orçar um empreendimento hidrelétrico, eu preciso voltar na estaca zero do projeto básico lá. Então, não existe fazer projeto executivo sem olhar o básico. Tá? Tem questões conceituais, eu costumo dizer assim, é diferente de fazer um prédio. Um prédio está contido dentro de um terreno, né? Você tem a sondagem, você conhece o que tem ali. Não estou dizendo que é mais simples, estou dizendo que o terreno é conhecido. Você não vai passar dessa divisa, desse limite. Quando você está trabalhando com uma hidrelétrica, você tem a possibilidade de reduzir a barragem aqui para não afetar uma área que é problemática, né? Você tem a possibilidade de subir a barragem para melhorar a geração, né? Então, você precisa voltar uma estaca atrás e refazer as contas, né, do que eu costumo dizer que é o hidrológico, o energético, o dimensionamento hidráulico, seja das etapas de desvio do rio, seja das hidráulicos de circuito adutor da usina, né? Revisitar toda aquela parte conceitual inicial para validar os quantitativos de obra. Né? Aí sim a gente começa a trabalhar no negócio chamado orçamento. Quando você tem o quantitativo, aí a gente consegue obter, beleza, esse canal vai custar tanto, essa barragem vai custar tanto, essa máquina, né? Você veja, para CGHs isso é factível, né? Você trabalhar com o nível a queda do projeto, aumentar a barragem, diminuir, isso tem interferência direta na turbina. A turbina também é um terno de alfaiate. Sim. Ela é feita especificamente para aquele projeto, sabe, Dona? Então, você tem que fazer as coisas muito bem casadas. Não é. Eu não acho responsável você pegar um projeto que veio, colocar ele lá para ser detalhado, sem a gente revisitar coisas que podem ser melhoradas. Perfeito. Né? Então, esse compromisso que eu acho que é interessante que nós temos lá na empresa, né? Que é criticar as soluções e, principalmente, o seguinte, tomar decisões, fazer escolhas sem ego, sem... Claro.
você tem que estar aberto a otimizações, tá? Porque não existe nada que não possa ser melhorado. Sim, essa é a grande realidade, sim, né? Então, o principal ponto é a gente poder contribuir e implantar um empreendimento que seja valente para aquela região. Cada empreendimento tem os seus detalhes. Tem usina que não opera porque tem problemas de operação, porque tem problema de sedimento. O sedimento teve lá no Rio a vida inteira. O cara, quando foi construir, não olhou aquilo. Deveria ter olhado. Não fez uma análise da qualidade da água do Pois rio. é conjunto. Tem tudo a ver com a parte ambiental. E compromete a eficiência do empreendimento. Né? Claro. Depois de construído, para você resolver uma situação dessa, é mais sensível. Né? É tudo mais fácil de ser resolvido durante a obra. Eu acho que um ponto bem importante para encerrar aqui, e a gente ter isso bem claro, que eu entendo, né, Matheus? O maior impacto ambiental de uma hidrelétrica é durante a construção. Sem dúvida. Durante a construção, a gente tem que tomar muito cuidado com os monitoramentos, com os processos dentro do canteiro de obra. Ali tem problema de impacto ambiental. É uma mini cidade, pequenininha, mas tem toda a potencialidade de resíduo sólido, de contaminação de freático, que precisa ser monitorado. Tá? Durante a operação, o empreendimento hidrelétrico ele preserva o meio ambiente, ele contribui. Né? Então, a gente não pode tratar um empreendimento hidrelétrico como um cara que venha danificar o meio ambiente ou secar o rio. Não, ele traz benefícios, sim. Ele muda o ambiente? Sim, ele muda. Mas tudo é adaptável. Né? Agora, o problema é quando você muda o ambiente e promove uma condição de degradação no meio ambiente constante, de monitoramento constante. Vamos supor, né? Vamos a um extremo, né? Um posto de combustível. Pô, a operação dele pode ser altamente poluinte. Tem que cuidar, tem que monitorar constantemente. A usina, depois que construiu, não tem mais. É monitorar, na verdade, as compensações ambientais para ver se você está evoluindo na questão ambiental, mas o impacto já cessou na obra. Isso. Né? E é muito legal essas contrapartidas ambientais aí. Claro. Né? Quem tem a oportunidade de acompanhar aí sabe, tem um custo para isso, mas é muito interessante porque é numa região que muitas vezes você não via determinados animais e eles passam a frequentar lá. Né? Isso é muito comum nos nossos grupos aqui. Né? Eu tenho vários clientes que têm usina e tal, volta e meia o cara me manda uma foto. Olha a onça que passou aqui na minha câmara de carga. Ainda bem que o limpa-grades é automatizado e tal. Né? Então fica aquela brincadeira, mas o que a gente percebe é isso, né? É que, queira ou não, o empreendimento se integra ao meio ambiente e a gente consegue um benefício ambiental que supera muito aquele impacto durante a construção. Sem dúvida. Perfeito. E, Álvaro, só para a gente fechar, a gente já sabe o custo, mais ou menos, uma ideia de custo, e aí a venda de energia, o empreendedor, a gente não fechou essa ponta só, rapidinho, ele tem 3 caminhos para seguir. Então ele já sabe o custo, ele já sabe quanto que ele precisa vender essa energia, certo? Qual é o caminho que ele tem hoje? Um dos caminhos a gente até entrevistou, que é a geração distribuída, o Miguel, o nosso grande parceiro aí da Redisa, ele já explicou bem. Mas quais são os outros 2? Tá. Então, assim, exploramos todos os aspectos aqui, fomos bem concisos aqui na nossa conversa. Existem alguns campos que você pode vender a energia. Né? Você pode construir uma usina para ser autoprodutor. Tá? Ou seja, você tem uma indústria do lado da tua usina, você gera energia para seu consumo próprio. Você não está comercializando energia, isso é uma autoprodução. Você pode estabelecer contratos bilaterais, tá? Num ambiente que a gente chama Ambiente de Contratação Livre, ACL. Né? Ou seja, o gerador de energia faz um contrato bilateral com um consumidor de energia, né? Uma indústria, por exemplo, que esteja no mercado livre, né? Que não seja consumidor do mercado cativo, né? Das concessionárias. Então, esse é o ambiente que a gente chama de ACL, Ambiente de Contratação Livre. Né?
O outro mercado outra situação seria o ACR, Ambiente de Contratação Regulada. Seriam leilões federais. As concessionárias faziam um chamado para o governo federal, para a EPE, para o Ministério de Minas e Energia, dizendo assim, olha, para os próximos 5 anos, 10 anos, eu vou precisar de X megawatts. Para abastecer a população aqui. A minha demanda tem um aumento de consumo aqui e eu preciso dessa energia. A concessionária não pode comprar energia de qualquer um. Eles têm que pedir via leilão. No leilão, esses leilões, eles são habilitados muitas vezes por fontes, são periódicos. Houveram anos que não tiveram leilão. Esse ano, tomara a Deus que tenha um, né? Que no ano que vem a gente tenha um outro. É importante para a sobrevivência do mercado, né? A gente vem de uma era dos últimos 3 ou 4 anos muito calcado na geração distribuída. As PCHs foram perdendo o seu espaço ao longo do tempo, né? Lembrem, são empreendimentos que requerem investimentos altos, né? Então, se não houver um fomento, se não houver uma perspectiva de mercado, isso vai se perdendo ao longo do tempo, né? E as PCHs foram perdendo esse fôlego e agora com a mudança da GD1, que a gente fala, para GD2, a GD vai perde bastante competitividade e com esse leilão a gente percebe um fôlego para as PCHs, né? Essas PCHs, sejam PCHs ou HS, as CGHs também podem se inscrever no leilão, né? Elas se habilitam junto à EPE e aí participam de um pregão eletrônico, né? Quem ofertar a menor tarifa vende para o governo, né? Aí recebe, depende de cada edital de leilão, mas é um negócio interessante porque o pagador é governo federal, é um bom pagador. Tem prazos longos, são contratos de 20, 25 anos, né? 15, 20, 25 anos, então é algo que estrutura bem a parte financeira do negócio, né? Seriam esses os dois campos de comercialização de energia ou a geração distribuída, que na verdade não é uma comercialização, é uma compensação, né? Mas aí ela fica restrita a empreendimentos abaixo de 5 megawatts, só para CGHs. Né? Então, esses seriam os mercados aí disponíveis, né? Seriam os clientes das usinas hidrelétricas. Né? Legal. Álvaro, acho que deu para a gente fazer um overview aí bem legal da área do setor. Acho que quem nos ouviu aí e conseguiu entender um pouquinho de como que ele pode ingressar nesse segmento, se ele tiver apetite, né? E quero agradecer a tua participação, acho que é bem bacana. A gente sempre traz profissionais qualificados e com histórico aqui de atuação na área. Então, quem quiser desenvolver um projeto, procura o Álvaro aí, na descrição aí do episódio vai ter os dados de contato dele. E Álvaro, muito obrigado. Bom, Matheus, eu fico muito agradecido aí. Obrigado a oportunidade, Eduardo. É uma grande honra, mais uma vez. Forte abraço. Obrigado, Álvaro. Parabéns aí pelo sucesso, pelos projetos desenvolvidos. Então, esse foi o podcast Negócios Sustentáveis. Fique atento aos próximos episódios.